Sejam bem-vindos à Revista Fora, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu estou aqui para analisar a desistência do candidato democrata Joe Biden à reeleição nos Estados Unidos da América para o pleito agora de 2024. Muita gente já está na internet manifestando apoio ao nome da Kamala Harris, outras pessoas comparando a Kamala Harris ao Biden e também ao próprio Donald Trump e ao Barack Obama. E aí começam nas redes sociais, inclusive pessoas do campo da esquerda, de um campo um pouco mais radical, um pouco mais moderado, tentando trazer ali máculas para a imagem da Kamala Harris, como se existisse algum tipo de disputa entre esquerda e direita nos Estados Unidos neste momento. Eu preciso lembrar para quem acompanha, inclusive, as nossas análises aqui na Revista Fórum, que a Kamala Harris e o Partido Democratas está à esquerda do Trump. Isto não quer dizer que o Partido Democrata nos Estados Unidos da América seja um partido de esquerda. Ele é um partido, como muita gente interpreta, inclusive lá e aqui, um partido de centro-direita, um partido que tem pautas ali que são simpáticas, né, alguns campos, inclusive, do próprio progressismo, pautas que são simpáticas, inclusive, ali, à defesa dos direitos humanos e outros assuntos no entorno dessa mesma pauta, mas, no geral, a gente não tem ali nos Estados Unidos da América uma disputa entre esquerda democrata versus direita republicana. Não, na verdade lá é disputa de direita versus direita. A diferença é que desde que o Trump entrou nesse jogo também, você passou a ter agora uma extrema direita contra uma direita. E aqui a minha análise não se pauta se eu acho que a Kamala Harris é a melhor pessoa do mundo ou é a pior pessoa do mundo. A minha análise aqui é uma análise estritamente técnica sobre o resultado da eleição em 2024, que pode inclusive ser vencido pela Kamala Harris com a saída agora do Joe Biden. Antes de tudo, a gente precisa lembrar que o nome da Kamala ainda não foi decidido formalmente como sendo a candidata do Partido Democrata. Até o momento, o Partido Democrata está discutindo outros nomes. O Biden já manifestou apoio a Kamala Harris. Várias celebridades nos Estados Unidos da América também já manifestaram seu apoio a Kamala Harris, entre elas ali a Cardi B, que é uma artista que se conecta muito com jovens, a própria Demi Lovato, quem mais, meu Deus? Tem algumas atrizes também que já manifestaram apoio ali a Kamala Harris, e a gente precisa lembrar que tem dois atores muito famosos nos Estados Unidos da América, que além de serem ali simpáticos ao Partido Democratas, também fazem com frequência jantares para arrecadar dinheiro, que é o Michael Douglas e o George Clooney. Eles já tinham cobrado ali a desistência do Joe Biden. Então a desistência aconteceu, né? Fato. Aconteceu. Agora, a cobrança que, inclusive, parte do Partido Republicano, ou melhor, Democrata, tem feito ali ao Biden, é que ele renuncie ao cargo de presidente dos Estados Unidos da América e passe o posto para a Kamala Harris. Eu não acredito que isso vá acontecer. Mas se o Democratas achar que essa estratégia seria importante para que a Kamala tenha mais força no pleito agora de 2024, é provável que aconteça. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Muita gente tem questionado o carisma da Kamala Harris, muita gente tem questionado a aproximação da Kamala Harris com parte do público estadunidense. E aqui eu preciso lembrar para vocês que a Kamala, ela é muito forte em três públicos nos Estados Unidos da América, tá? Primeiro, ela é forte entre o público negro, assim como o Joe Biden, 90% inclusive do eleitorado negro na última eleição votou no Joe Biden. No meu livro Bora Votar, eu explico inclusive como uma ativista chamada Stacey Abrams conseguiu ali cadastrar no estado da Geórgia cerca de 800 mil novos eleitores latinos e negros, que sempre que iam fazer algum tipo de cadastro para pedir o direito ao voto, se inventava alguma desculpa, eles acabavam ficando de fora. A atuação dela foi tão importante que o estado da Geórgia, inclusive, que é um estado tradicionalmente republicano, foi ali o estado que deu vitória para o Biden em 2020. E, inclusive, só para vocês entenderem que a gente está falando aqui sobre a questão da Geórgia ser um estado republicano, a filha do Eduardo Bolsonaro chama-se Geórgia, em homenagem ao estado da Geórgia, que é apontado como o estado mais republicano, ou um dos mais republicanos dos Estados Unidos da América. Então a Kamala Harris ela é forte entre os negros, a Kamala Harris é forte também entre os latinos e a Kamala Harris é forte também entre os jovens. Ela se conecta muito bem com os jovens. Além de tudo, ela também consegue debater pautas importantes relacionadas à segurança pública, porque ela foi procuradora de justiça por muito tempo no estado da Califórnia, foi senadora também pelo estado da Califórnia, e muita gente até chegou a apontar aqui outros nomes e possibilidades aqui para poder ter ali a concorrência junto com a Kamala Harris, né? Entre os nomes ali que estão sendo apontados, tá o nome do Dan Phillips, deputado por Minnesota, o Josh Shapiro, governador da Pensilvânia, o Gavin Newsom, governador da Califórnia, e eu não acredito que neste momento a gente tenha ali algo desviado do próprio nome da Kamala Harris, tá? Eu não acredito.
E mesmo que se tenha ali, por exemplo, uma escolha de um desses nomes, né, que também tem o senador por Ohio, o Sherrod Brown, a gente tem também ali, por exemplo, o Tim Walz de Minnesota, o Wes Moore de Maryland, que já manifestaram, inclusive, ali apoio a Kamala Harris. A gente tem o Andy Beshear de Kentucky e a gente tem o Tony Evers de Wisconsin. Inclusive, um dos estados ali que você tem é, o padrão, né, que nos Estados Unidos é meio complexo a eleição, né? Eles têm lá um padrão que é o seguinte: cada estado é dividido em delegados, então o candidato que vence a eleição no estado, em via de regra, leva todos os delegados. Por exemplo, o estado da Califórnia tem mais de 50 delegados. Então, se a Kamala Harris for concorrer com Donald Trump e ela vencer a eleição lá na Califórnia, por exemplo, o que é que vai acontecer? Ela leva todos os delegados para a Califórnia. Existem dois estados, né, que é o estado do Maine e do Wisconsin, se não me falha a memória, que são os dois estados que você não tem ali o winner takes all, né, o vencedor leva tudo. Você tem a distribuição dos delegados proporcionalmente, mas no caso dos outros estados, em via de regra, o vencedor leva tudo, né? Por isso que eles falam lá o winner takes all. E tem um estado, inclusive, que é o estado da governadora Gretchen, que é o estado que não é um estado tipicamente nem democrata e nem republicano, que é o estado de Michigan, que é o estado de Gretchen Whitmer. Nesse estado, ele é um dos estados que a gente chama de swing states, né? Que é um estado que em uma eleição eles votam nos democratas, na outra eleição eles votam no republicano, então eles não têm ali em tese um voto definido, seja para democratas ou para republicanos. Eu tô vendo muita gente questionando, inclusive, o nome da Kamala Harris, né, apontando ali as semelhanças que ela teria com políticas ali, inclusive contra o território da Palestina, políticas contra os povos árabes no geral e tudo mais. Só que a gente precisa lembrar o seguinte, meus amigos, aqui ninguém tá torcendo por direita versus esquerda, tá? A gente tá falando da barbárie provocada pelo Donald Trump, com críticas que a gente pode fazer a Kamala Harris sem, com certeza, né, se ela foi eleita presidenta dos Estados Unidos, sem ter o risco de que ela crie problemas com o Brasil, porque a gente vai ser crítico a ela e às políticas, por exemplo, que se tem ali em defesa de Israel e em favor e contra a Palestina, né? Então, tudo isso, quando você tem um representante democrático, você consegue discutir. Quando você tem um despota, como é o caso do Donald Trump, não. A resposta vai sempre vir pela bala do fuzil. É sempre assim que esse tipo de gente trata. E eu analisei aqui na minha live, inclusive, há alguns dias atrás, na verdade, na minha própria interpretação aqui, inclusive, no canal aqui da revista Fórum, sobre o impacto do tiro que foi disparado contra o Trump no dia 13 de julho. Qual que seria o impacto? E eu tinha falado ali que, diferente do que aconteceu no Brasil, tanto na eleição de 2014, com o acidente do Eduardo Campos, que quase que levou a Marina Silva para o segundo turno, diferente do que aconteceu em 2018 com o Bolsonaro, que ele tomou uma facada um mês antes das eleições e ficou acamado, um monte de foto dele ali sangrando, um monte de foto dele debilitado, diferente de tudo isso que aconteceu aqui em 2018, nos Estados Unidos da América, além de eleitor republicano e eleitor democrata, já está, né, cravado ali nos seus ideais, já decidido em quem vai votar, um ponto importante que a gente precisa trazer aqui. Outro fator lá é que as eleições só vão acontecer agora, mais ou menos há 3 meses e meio, então você não terá tanto favorecimento ao Trump como muita gente imaginava. E a Kamala Harris chega a aparecer, inclusive, em pesquisas, 2 pontos à frente do Trump, 4 pontos à frente do Trump, e em alguns casos ali, claro, dentro da margem de erro empatado. Só que a Kamala, ela representa um problema pro Trump, por quê? Ela é tudo que o Trump odeia. Ela não é aquela americana típica, como eles falam por lá, né? Ela é filha de um indiana com um jamaicano, ela é negra, né? Ela é uma afro-americana, como eles costumam chamar também, e ela é mulher. Então, ela e o Trump terão debates que serão extremamente acirrados se ela realmente for indicada pelo Partido Democratas, e eu acredito que essa história de que, mas ela perdeu popularidade porque ela foi uma vice muito apática, não vai... Quem viu aqui o que aconteceu no último final de semana no Brasil, a quantidade de jornais que passaram o final de semana inteiro falando aí sobre... O final de semana não, né? O domingo, falando inteiro sobre a Kamala Harris, imagina isso triplicado, quadruplicado, quintuplicado lá nos Estados Unidos da América, porque eles são muito bons em massificar a comunicação, eles são muito bons em tornar uma pessoa que é pouco conhecida, que não é o caso da Kamala Harris, é uma pessoa conhecida. E também são experts em pegar uma pessoa ali que é vista às vezes de uma maneira ruim e tornar aquela figura pop. E além do mais, a gente tem aqui lá alguns nomes que a gente já citou aqui, entre eles o nome da própria Demi Lovato, da Cardi B, né, da Viola Davis e outras figuras que já manifestaram apoio ao nome da Kamala Harris.
O próprio Mark Ruffalo, se não me falha a memória, também já manifestou. O Mark Ruffalo é o Hulk, né? Pra quem assistiu ali Os Vingadores. Ele manifestou apoio, se não me falha a memória ali também, à substituição do Biden pela Kamala Harris. Porque, como a gente tá falando, não tá se discutindo ali, por exemplo, se você acha que a Kamala é uma candidata perfeita. Não. Ela é a candidata que tem de tudo para derrotar o Trump. E aí muita gente chegou a perguntar, né, pra mim, já no meu direct, o que é que eu achava sobre o Gavin Newsom, se ele seria o vice da Kamala Harris. Eu acredito que não. Por que eu acredito que não será o Gavin Newsom? Primeiro, tanto a Kamala quanto o Gavin, eles são da Califórnia, um estado extremamente relevante no número de delegados, né? Alguns mapas dizem ali que eles têm entre 54 e 55 delegados. Eu não sei se eles atualizaram o cálculo. Eu vou até pesquisar em outro material que eu tenho para fazer aqui, para ver a lista oficial do órgão dos Estados Unidos que acompanha as eleições, porque em alguns mapas aparece que a Califórnia tem 54 delegados, em outros está aparecendo que a Califórnia tinha 55. Então não sei se eles atualizaram, mas eles têm mais de 50 delegados. Isso é uma votação relevante, é o maior número de delegados. Quando você olha no mapa ali, tá lá. E tudo isso é importante por quê? Porque se a Câmara tem um público ali da Califórnia, ela não precisa de um vice-presidente, que seria no caso o Gavin Newsom, que é governador da Califórnia, que também seja da Califórnia. Ela precisa tentar encontrar uma pessoa de outra região, inclusive talvez de um desses swing states aí, que não será a Gretchen Whitmer. Por quê? Porque os Estados Unidos da América não estão prontos, meus amigos, para uma chapa ainda com duas mulheres. Lamentavelmente. Eu acho pouco provável que isso aconteça. Então é provável que o indicado para ser vice da Kamala Harris seja um homem branco, provavelmente de uma idade um pouco mais avançada ali, acima dos 60 anos eu acredito, talvez um pouco menos, mas eu acredito que seja ali entre 50 e 60 anos, tá? Para poder se conectar com esse outro eleitorado que, em tese, a Kamala Harris não se conectaria tanto. Eu tô falando em tese porque é em tese mesmo. Mas eu acho que quem ganha com isso é o campo da democracia. Por quê? Porque você tem, pelo menos, de novo na disputa, uma pessoa que respeita o debate democrático. Eu vi na internet de algumas pessoas, inclusive aqui no Brasil, atacando a Kamala Harris, dizendo que ela defende o sionismo, que ela está do lado de Israel. Eu queria lembrar para vocês que não importa nos Estados Unidos da América qual que é o lado que você vai ter eleito lá, seja o lado democrata, seja o lado republicano, a gente vai ter, lamentavelmente, os interesses dos Estados Unidos da América sendo colocados à frente do seu interesse, do meu interesse, do interesse da Palestina, do interesse, né, dos povos árabes ali. Eles têm os interesses dele com o Estado de Israel. E, lamentavelmente, isso não muda em um estalar de dedos. Mas é muito claro e evidente que o Trump é uma ameaça gigantesca, e não é para o povo da Palestina meramente. É uma ameaça gigantesca para a democracia global. E isto inclui, inclusive, o próprio Brasil e outros países, como diria o Oliver Stone, né, ao sul da fronteira. Então eu acredito que a Kamala Harris será um nome forte para derrotar o Trump. A gente vai ver, inclusive, muito em breve pesquisas já sendo tratadas aí por essa perspectiva, porque lembre vocês, as pesquisas que foram feitas agora há 2, 3 semanas atrás com o nome da Kamala Harris eram pesquisas que apareciam suposições de que se o Biden não fosse o candidato, se as pessoas votariam nela, e aparecia ali ela liderando algumas pesquisas, como eu já disse. Algumas ela aparece com 49% e o Trump com 47%, outras ela aparece com 47% e o Trump com 45%, outras ela aparece com 47% e o Trump com 43%, só que a gente precisa botar o pé no chão porque isto é um empate técnico. Dentro da margem de erro, esse seria o empate técnico entre a Kamala e o Trump. Porém, na margem de erro, a gente vê ali, em tese, uma vantagem para a Kamala Harris, né? Então ela pode ter menos votos, pode ter mais votos, mas a pesquisa tem apontado que ela tem a chance de derrotar o Trump. E quando ela começar a debater com ele, quando for para os embates ali na TV, meu amigo, ela vai muito bem. Quem acompanhou, como eu acompanhei, por exemplo, as prévias em 2019 ali dos candidatos democratas, algumas em 2020 também, vocês vão ver que ela se sai muito bem em debates, e eu acredito que ela é uma candidata que a gente diria que atropelaria o Trump em um debate. Mas eu queria a sua opinião também. Comenta aqui o que é que você acha de tudo isso, quais os impactos que você acha que pode ter uma possível vitória da Kamala Harris nos Estados Unidos da América, e se você morasse lá, se você apoiaria o nome dela ou não apoiaria, tá bom? Grande abraço para vocês e até o nosso próximo encontro e a nossa análise aqui na Revista Fórum. Tchau!